Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e bem, vamos então dar seguimento à análise e antevisão das provas do World Tour. Vamos então agora falar da Strade Bianche. Portanto, a 16ª edição da Strade Bianche será realizada e disputada no próximo sábado, dia 5 de março de 2022. É uma prova italiana que é disputada essencialmente na região da Toscânia e serve de preparação para o primeiro monumento do ano, que é a Milão-São Remo. E perguntar-me-ão, Pedro, eu fui ver o perfil da Strade Bianche e fui ver o perfil da Milão-São Remo e nada tem a ver uma com a outra. Uma tem menos 200 km, a outra tem mais 200 km e quase 300 km. Então diz-me, onde é que tu vês relação entre estas provas? Eu vejo duas relações, uma dimensão geográfica e uma dimensão temporal. A dimensão geográfica prende-se com o facto de ambas as provas serem disputadas em Itália, no qual os corredores utilizam a Strade Bianche para verificar se estão no nível físico e se estão a produzir em termos de rendimento bem para chegarem numa boa forma ao primeiro monumento do ano. Também utilizam pelo meio o Tirreno Adriático ou Paris-Nice, mas sobretudo o Tirreno Adriático para se ambientarem e aclimatarem às terras italianas. E a dimensão temporal prende-se com o facto de que a Strade Bianche é uma clássica 2 semanas antes disputada que a Milão-São Remo. Portanto, se um corredor que ainda está à procura da sua melhor forma consegue ir melhorando constantemente a sua forma desde a Strade Bianche ao Tirreno Adriático, pode chegar à Milão-São Remo como potencial candidato a vencer o primeiro monumento do ano. Portanto, são esses dois aspectos que eu creio de que façam com que haja uma relação entre as provas. Porque até iremos posteriormente verificar corredores que venceram a Strade Bianche e depois venceram a Milão-São Remo. Mas antes disso vamos falar da primeira edição da Strade Bianche. A Strade Bianche é então uma prova que vai para a sua 16ª edição, portanto é uma prova razoavelmente jovem. Teve a sua primeira edição em 2007, em que a prova foi ganha por Alexander Kolobnev, um corredor da equipa na altura da CSC Pro Team, uma equipa muito boa, uma equipa que no ano seguinte venceu a Volta à França com Carlos Sastre, uma equipa que tinha nas suas fileiras os irmãos Schleck, um dos quais venceu a Volta à França em 2010, o Andy Schleck, e Fabian Cancellara, que é um corredor que, além de espetacular classicoman, também era muito, mas muito bom no contrarrelógio. Portanto, uma equipa de grande qualidade. E falando em Fabian Cancellara, poder-se-á falar do recordista de vitórias da Strade Bianche. Portanto, foi Fabian Cancellara que estabeleceu o recorde de 3 vitórias nesta prova italiana realizada na Toscânia. Venceu em 2008, venceu em 2012 e por fim venceu no seu último ano enquanto ciclista profissional em 2016. Portanto, é uma prova que tem grandes vencedores, grandes corredores que venceram esta prova e que consegue sedimentar carreiras de corredores. Falando então dos últimos 3 anos, das últimas 3 edições. Destas 3 edições existiram 2 corredores que conseguiram fazer a dobradinha Strade Bianche Milão-São Remo. Em 2019, Julian Alaphilippe venceu a Strade Bianche face a Jakob Fuglsang e nesse mesmo ano venceu a Milão-São Remo. Em 2020, e numa condição e num contexto completamente diferente, em que normalmente a Strade Bianche é disputada em março, no início de março, em 2020, e devido à pandemia do Covid-19, foi transferido para o início de agosto, em que a prova foi ganha por Wout van Aert, que posteriormente iria vencer a Milão-São Remo face a Julian Alaphilippe num sprint agónico. Em 2021 não se verificou a mesma situação. Mathieu van der Poel vence a Strade Bianche face a Julian Alaphilippe e a Egan Bernal, mas não consegue repercutir a sua vitória para a Milão-São Remo, no qual acaba apenas num top 5, pois quem venceu a Milão-São Remo em 2021 foi Jasper Stuyven. Quanto ao percurso da prova,
Há que ter em consideração que a prova irá ligar Siena e voltará a Siena. Só que terminará na Piazza del Campo, que é um sítio mítico atualmente para o ciclismo devido a esta prova. Terá um percurso de 184 km e é aqui que se prende uma razão e uma situação que é muito debatida nos fóruns de ciclismo, que é: se tivéssemos que eleger um outro monumento, portanto, em vez de existirem 5 monumentos, passar a existir 6 monumentos, muitos colocam a Strade Bianche como potencial 6º monumento. Mas existem 2 razões pelas quais esta prova não poderá ainda, eu digo ainda, ser um monumento. A primeira é a base quilométrica, ou seja, a quilometragem da prova. Milão-São Remo, Tour de Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e o Giro da Lombardia, que são os monumentos, têm normalmente mais de 250 km de extensão. Esta é uma prova apenas com 184, 185 km. Portanto, ter-se-ia de haver uma abertura da prova e ingressar setores de alcatrão ou outros setores de terrato, porque nós iremos verificar que é uma prova que tem como característica única, sui generis, o sterrato, abrir no sentido de ter maior quilometragem para conseguir culminar nesses tais 250 km. A outra razão é a razão histórica, no qual é uma prova bastante embrionária, apenas vai para a sua 16ª edição, e as clássicas têm sobretudo mais de 70, 75 edições. Portanto, uma poder-se-ia facilmente resolver, colocando mais quilometragem, a outra seria mais difícil porque temos de dar tempo ao tempo para a prova ficar com mais calmo, como se diz na gíria. Mas concretamente a prova, 184 km com sterrato. E perguntar-me-ão, o que é o sterrato, pá? Estás aí a falar, mas o que é o sterrato? O sterrato é terra batida, podemos dizer assim. Muito característica desta zona italiana, da região da Toscânia, e no qual a Strade Bianche utiliza e bem, dá um espetáculo espetacular. É uma festa espetacular de ciclismo esta, no qual poderão ver sempre na Eurosport, e dá um ar de sua graça, e é aí que se fazem as diferenças, juntamente com subidas curtas, mas íngremes e explosivas, fazem a diferença, e aí claramente os corredores vai haver uma separação de águas entre aqueles que vieram para vencer e aqueles que vieram para tentar vencer. Portanto, é uma prova que tem subidas interessantes. Por exemplo, localizado ao quilómetro 62, vamos ter o Monte Alcino, que o ano passado foi utilizado pelo Giro de Itália. É a etapa número 12, creio eu, do Giro de Itália 2021. Foi uma etapa no qual se utilizou o sterrato e que fez algumas diferenças. Nesse dia mostrou-se bem Ega Bernal, mostrou-se mal Renko Evenepoel. João Almeida teve que rebocar o Renko Evenepoel porque João Almeida tinha perdido tempo na etapa número 4 e era gregário, super gregário para Renko, e Renko aí perdeu também bastante tempo. Falamos há pouco de Cancellara. Cancellara tem aqui também uma homenagem em sua memória, ainda é vivo, mas em homenagem à espetacularidade das suas vitórias. Também existe numa destas subidas lá uma homenagem e uma honra a Fabiano Cancellara. E depois temos de ter em consideração os últimos 3 km. A antecedência a estes últimos 3 km é uma descida. Depois temos a deparação dos corredores face a uma subida que é de Santa Catarina. É uma subida de 1 km, 1,5 km, mas que tem rampas a chegar aos 12,5% de inclinação média. Portanto, é aí que se fazem as principais movimentações se vierem 2 ou 3 corredores juntos. 2019 foi aí que, eu ainda me recordo muito bem, o Wout van Aert faz uma recuperação espetacular, passa para a frente, Alaphilippe e Fuglsang, que vinham os dois há algum tempo a entreolhar-se. Depois entram nessa subida, Fuglsang tenta uma primeira tentativa de ataque, mas Alaphilippe responde, e depois, na fase menos dura, Alaphilippe passa para a frente de Fuglsang e consegue vencer a prova nos últimos 200, 300 metros. Em 2020
Wout van Aert vence. Em 2021, Mathieu van der Poel faz um ataque extraordinário de se ver. Ele vem com Alaphilippe e Egan Bernal. Egan Bernal é o menos explosivo dos três, mas ele consegue deixar para trás o campeão do mundo como se ele não fosse nada. Foi um ataque tão espetacular. Consegue aplicar ali uma velocidade e uma relação peso-potência espetacular e vence a prova de uma forma magistral. Portanto, é uma prova que se pode decidir muito nesta subida e eu creio que este ano também não será a exceção. Quanto às equipas e aos corredores potenciais a vencer este ano, temos a ter em consideração várias baixas. Ainda não começou a prova e já existem baixas. Thomas Pidcock, que para mim poderia ser facilmente um top 3 final. Romain Bardet, que em 2018 fez segundo lugar, também para mim poderia fazer um top 10 final. Lennart Kemna, que eu creio que vinha para aqui com estatuto de super gregário para outros corredores dentro da Bora. E Tom Dumoulin, na mesma linha de Kemna, mas que infelizmente não irão participar na prova devido a problemas físicos e também intestinais. Quanto às equipas, serão 21 equipas, creio eu, serão 22 equipas, assim é que irão participar nesta prova. Assim, à primeira vista, existem 4 equipas pró-continentais, 3 italianas, Androni Giocattoli, Bardiani e Eol Cometa, juntando-se a equipa da Arkea Samsic, que é uma equipa francesa que também irá participar nesta prova, juntando as 18 equipas World Tour. Vamos começar pela AG2R La Mondiale, era assim denominada. Este ano é a AG2R La Citroën e também no ano passado era a AG2R La Citroën. Traz uma equipa interessante. Vejo aqui 2 corredores que podem fazer facilmente um top 10, sobretudo Benoît Cosnefroy, número 3 da equipa. É um corredor bastante interessante e que tem alguma explosividade. Trazem o veteraníssimo e levará o dorsal número 1, Greg Van Avermaet. Avermaet também já fez algumas vezes top 10. Mas eu creio que dentro desta equipa, na minha perspectiva, Cosnefroy se calhar dá mais segurança neste tipo de provas do que Avermaet. Mas conhecendo o estatuto da equipa e bastante hierarquizada, sobretudo nas clássicas, creio que a Avermaet será a primeira peça a lançar. Dentro da Alpecin Fenix, frisar a ausência do ano passado, do vencedor do ano passado, Mathieu van der Poel, que não participará este ano na prova. Traz uma equipa equilibrada, não traz assim um líder, assim dito, olha, este corredor vai fazer top 5 ou vai vencer, não. Traz aqui o Michael Gogol, que já fez por 2 ocasiões, creio eu, de que top 10. Traz, por exemplo, um corredor da casa, Stefano Oldani. Vamos ver como é que esta equipa irá proceder. Perdão. Dentro da Astana. A Astana, creio eu, de que faz um erro. Porquê que faz um erro? Ou ele está lesionado, ou faz um erro. Porque não trazer Lutsenko para este tipo de provas... Perdão. Não trazer Lutsenko para este tipo de provas acho que é um erro. Porque é um corredor que dá garantias de um top 5, top 10. Tirando a ausência de Lutsenko, Miguel Angel Lopes está cá, mas não dá qualquer segurança de acabar sequer no top 25. Se fosse uma prova com altitude, sim, mas é numa prova para punchers, para classicómanos, não. Portanto, creio de que Gianni Moscon será o corredor a ter atenção para um top 10. Bahrain Victorious, uma equipa que não traz Colbrelli, também é uma ausência muito grande por parte desta equipa, portanto vão colocar todas as fichas para Matej Mohoric, campeão mundial em Júnior, sub-23, corredor que o ano passado fez uma época espetacular. Traz Pello Bilbao, mas acredito que Matej Mohoric seja a principal carta dentro da equipa. A Bardiani, equipa pró-continental, traz aqui 2 corredores interessantes. O veteraníssimo Giovanni Visconti, que eu creio que terá dificuldades num top 20. Filippo Zana, que é um corredor jovem, de qualidade, mas não sei até que ponto dentro destas provas fará um bom resultado. A Bora traz aqui 2 corredores muito interessantes. Destacar a tal ausência de Lennart Kemna, mas mesmo com Kemna eu acho que Higuita seria assim o líder à partida da equipa, ou Patrick Conrad. São 2 corredores bastante interessantes, são explosivos. São corredores que
Em grupos reduzidos também tem uma boa ponta final, mas eu creio de que dou mais um bocadinho de favoritismo a Sérgio Higuita do que a Patrick Conrad. Depois temos a equipa da Andrónio Giocattoli, Restrepo, é um corredor interessante, mas é um conjunto low profile, não tem assim uma grande figura. A AF Education Easy Post traz aqui um corredor que eu creio de que será muito interessante de analisar, Michael Valgren. É um corredor que, depois de um ano 2018 muito interessante com a vitória na Omloop et Nieuwsblad e ter ganho também nesse ano a Amstel Gold Race, desapareceu. O ano passado ressurge das cinzas, vence algumas clássicas de final de ano italianas e fica em terceiro lugar nos campeonatos do mundo. Portanto, espero, para o bem do ciclismo, que Valgren mostre a sua melhor forma e que pode ficar num top 5 nesta prova. Frisar dentro da equipa da EF a participação de Ruben Guerreiro. Vamos ver, Ruben Guerreiro também é um corredor que não é nada mau em termos de explosividade. Vimos a última etapa em Jabel Hafit, creio eu de que, ou em Jabel Jaiz. Foi em Jabel Jaiz, no Tour dos Emirados Árabes Unidos, no qual ele fica em quarto. Portanto, claro que Pogačar vence, depois vem Adam Yates e Vlasov, mas a seguir a ele vem Ruben Guerreiro. Portanto, vamos ver Ruben Guerreiro. Dentro da Eol Cometa, frisar aqui alguns corredores. Vincenzo Albanese vai ser a grande figura, na minha opinião. É um corredor com experiência e é um corredor que neste tipo de provas assenta-lhe bem. O Martin Dina e o Eric Fetter, vamos ver, mas creio que Vincenzo Albanese será sim a grande figura desta equipa para esta prova. A Groupama podemos passar à frente, porque Reichenbach não é muito explosivo. Pinot já não é o mesmo Pinot, portanto, creio que nesta prova não terão assim grande interesse em termos de classificação final. A Ineos, equipa que infelizmente vai sentir muita a ausência de Thomas Pidcock, devido então ao seu problema, creio eu de que intestinal, mas vai ter Richard Carapaz, vencedor do Giro 2019, terceiro classificado ano passado no Tour, campeão olímpico em título. O ano passado houve uma grande surpresa, que foi Bernal num top 3, um corredor voltista neste tipo de provas. Até parece estranho. Vamos ver se Richard Carapaz não é o Bernal do ano passado. Porque depois tem um Ben Swift, um Jonathan Narvaez. Mas não olho para esta equipa e vejo, olha, estes corredores têm capacidade para um top 10. Não vejo. Dentro da equipa da Intermarché, o Quinten Hermans é um corredor interessante. Faz ciclocross e, portanto, pode ter alguma facilidade em termos de manobrabilidade neste tipo de provas. Vamos ver. O Ian Bucklands, o Domenico Pozzovivo, o Lorenzo Rota. Portanto, num top 10, eu até vou apostar que um destes corredores vai fazer um top 10 da equipa da Intermarché Wanty. Dentro da Israel, a Israel traz uma equipa para esta prova com experiência. Ou seja, é uma equipa que se vê que tem corredores que já fizeram bons resultados neste tipo de provas e, sobretudo, nas Strade Biancas dos anos anteriores. Jakob Fuglsang, que já fez segundo, e Simon Clark, que já fez top 10. São dois corredores que têm cartas válidas para vencer esta prova. Dentro da Jumbo está aqui para mim o corredor que vai ficar em segundo lugar. Tijdje Benoot. Tijdje Benoot é um corredor que este ano está a andar muito. Eu quando digo muito é muito mesmo. Vitória de Wout van Aert na Omloop et Nieuwsblad. Benoot fez um trabalho espetacular, atacou, foi para a frente, tentou enganar o pelotão. Está numa forma física espetacular. A equipa não traz Wout van Aert, portanto, Tijdje Benoot, que já venceu a prova e sabe como é que é ganhar, venceu em 2018, vai fazer tudo por tudo para conseguir vencer pela segunda vez na sua carreira esta prova. A Lotto Soudal traz aqui um corredor que eu vou querer muito ver. É um corredor que anda muito bem no início da época, sobretudo janeiro e fevereiro, mas já estamos em março. Cuidado. Tim Wellens, corredor que ficou em segundo lugar no Tour dos Alpes e do Var, em França. Venceu um dos troféus do Challenge Mallorca. Traz Vítor Campenertz, que já está a andar também muito nas clássicas do Norte. Van Gils, Brent Van Moer, mas creio de que Tim Wellens será a carta desta equipa. Movistar. A Movistar não muda. Tem um líder chamado Alejandro Valverde. 41 anos.
este ano já leva 3 vitórias. 2 vitórias e uma classificação geral. Traz também Gonçalo Serrano, também um corredor a terem atenção neste tipo de prova. E o português, falando em português, já falamos em Ruben Guerreiro, falar em Nelson Oliveira, que irá participar na Strade Bianche. Quick-Step Alpha Vinyl, para mim, tem o grande candidato e para mim aquele que vai vencer pela segunda vez na sua carreira, chamado Julien Alaphilippe. O problema, não é nenhum problema, mas a diferençazinha de 2019 para 2022 vai ser que ele vai ganhar com a camisola de campeão do mundo. Uma equipa muito forte. Kaspar Asgreen, vencedor da Flandres 2021, Peter Serri, Drevnis, Michael Honoré, Mauro Schmidt, Luís Vervac, vai ter uma equipa ao pé de si espetacular. Para mim vai vencer a prova, como já vos digo em antecipação. A equipa da Arkea traz um corredor bastante interessante. O Warren Barguil para este tipo de provas é um corredor espetacularmente forte. Top 10 para mim também pode ser possível. A Bike Exchange traz aqui um corredor também possível top 10, Michael Matthews. A Team DSM vai sentir muita ausência de Romain Bardet, corredor que já fez segundo lugar, como vos digo. A figura será talvez Chris Hamilton, dentro desta equipa um pouco low profile. Trek Segafredo traz aqui corredores interessantes como Barambilha, Eduard Tunes, Quinn Simmons, Thomas Queens, mas para vencer acho que não tem força suficiente para tal. A equipa da Wyatt Team Emirates. É complicado falar desta equipa, porque esta equipa mete medo. Mete medo porque traz aqui corredores que podem vencer. Sobretudo 3 corredores que para mim podiam vencer. Há um que pode vencer, que é o Pogacar. O que é que ele não pode vencer, pergunto eu. Ele ganha tudo. Portanto, ganhar a Strade Bianche já não me surpreendia muito. Alessandro Covi está a fazer um início de época que mete medo. Pode vencer. E o Diego Ulissi. Se for o Diego Ulissi de há uns anos, ele pode vencer esta prova. Só que já não é o mesmo. Portanto, eu acho que esta equipa vai ter uma figura que é Pogacar. Se Pogacar falhar, Alessandro Covi vai então assumir as rédeas de líder. Fazendo então aqui um top 3 da minha parte. Eu que ia acertando, se vocês viram ao Melupet Newsblad, a minha antevisão, quase que ia acertando. Meti Wout van Aert em primeiro, não foi que ele ganhou. Meti Colbrelli em segundo, viram, fez segundo. Em terceiro eu disse o Tour Regis, olha, foi o Greg Van Avermaet, mas também não fugiu muito. Vamos ver se eu tenho mais sorte desta vez e meto os 3 certos. Para mim então vai vencer Julien Alaphilippe, bicampeão do mundo, vencedor da Strade Bianche 2019. Segundo lugar vai para Tijdje Benoot, corredor da Jumbo-Visma e vencedor da Strade Bianche de 2018. E em terceiro lugar vou apostar... Estou entre Valverde e Tim Wellens. Vou apostar em Tim Wellens. Gostei de ver o Tim Wellens este ano. Vamos ver se ele vai conseguir prolongar o seu pico de forma. Tim Wellens, terceiro lugar. Portanto, como podem ver, eu tomei uma coisa por consideração, que foi a experiência nesta prova. Alaphilippe já veio cá muitas vezes, já venceu. O próprio Tijdje Benoot já veio cá e já venceu. Portanto, acho que um aspecto fundamental este ano será, pelas ausências que já falámos, a experiência dos corredores. Portanto, Valverde também, vamos ver se não faz aqui uma surpresa. Mas quanto à antevisão desta prova, acho que estamos conversados. Caso queiram ver a prova, têm sempre a Eurosport para ver a prova. Caso queiram ver ou rever as anteriores Strade Bianches que já foram disputadas no passado, irei deixar na descrição vários links, sobretudo desde a Strade Bianche de 2018, 19, 20 e 21. Portanto, creio que da minha parte é tudo. Agradeço a vossa presença no meu vídeo. Deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o mesmo. E a gente vê-se por aí. Um grande abraço.